Uma semana antes da festa de aposentadoria da mamãe, ela me mandou uma mensagem: não traga seu filho e sua esposa. Haley vai trazer o namorado dela e não queremos nenhum drama. Então, eu defendi o direito da minha família de ser tratada de forma justa. Eu estava errado por ter arruinado aquela festa? Oi pessoal, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu preciso da sua ajuda. Notamos que o canal está perdendo um pouco de força, e se inscrever é uma das melhores formas de nos apoiar. É rápido, gratuito e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. O seu apoio significa um mundo para nós. Vamos continuar fazendo esse canal crescer juntos. Muito obrigado. Agora vamos começar o vídeo. E aí, Reddit? Eu preciso desabafar porque, sinceramente, toda essa situação ainda me tira o sono às vezes. Aviso, isso vai ser longo, mas fique comigo porque a coisa fica insana. Então imagine isso, eu, homem de 33 anos, vivendo o que eu achava que era uma vida bem tranquila nos subúrbios com minha esposa Phoebe. Ela é contadora, uma mulher incrível. Nosso filho de 8 anos, Lucas. Esse garoto tem mais energia do que uma fábrica de Red Bull. E meu pai, Frank. Temos uma casinha decente, nada de luxo, mas é nossa. Eu trabalho como eletricista, ganho um bom dinheiro e a vida estava indo bem, tranquila, até o ano passado, quando tudo virou de cabeça para baixo. Deixe-me primeiro te dar uma ideia da dinâmica da minha família. Minha mãe, Patrícia, é basicamente a CEO dos controladores compulsivos. Tudo precisa ser perfeito de acordo com os padrões dela e discordar dela é como tentar negociar com uma parede de tijolos. Meu pai, Frank, é encanador, do tipo quieto, que mantém a cabeça baixa e simplesmente aceita tudo que a mamãe decide. Aí tem minha irmã, Haley, 24 anos, 10 anos mais nova do que eu, e tem sido a filha favorita desde o primeiro dia. Ah, e tem meu primo Damon, 29 anos, que basicamente é como um tio para o Lucas. O cara trabalha com não tem filtro nenhum, e sempre comenta os dramas da família exatamente como são. O Lucas simplesmente adora ele porque Damon o trata como um pequeno amigo, e não como só mais uma criança. Quando eu contei ao Damon sobre a dinâmica da família, anos atrás, a resposta dele foi clássica. Então sua mãe é uma controladora, sua irmã é mimada até a alma, e seu pai está no modo zumbi há 30 anos. Parece uma série da Netflix esperando para acontecer. Aqui está o ponto. Crescendo, eu nunca me senti amargurado por Haley ser a filha favorita. Ela era 10 anos mais nova, fazia sentido que recebesse mais atenção. Além disso, eu genuinamente adorava ter uma irmãzinha para proteger. Pode me chamar de ingênuo, mas eu achava que essa energia protetora de irmão mais velho se traduziria no amor dos meus pais pelo meu filho da mesma forma. O estupim para toda essa confusão começou cerca de uma semana antes da festa de aposentadoria da mamãe. Ela me ligou super animada, falando sobre organizar uma grande celebração, amigos, parentes, vizinhos, tudo completo. Eu pensei, isso é incrível, a família se reunindo e tudo mais. Sem nem pensar duas vezes, me ofereci para contribuir com $800 para ajudar a tornar a festa especial. Mamãe ficou super emocionada, me agradeceu muito e disse que precisaríamos chegar cedo. Tudo parecia perfeito. Lucas estava empolgado, passou a semana inteira fazendo um cartão de aposentadoria artesanal. Letras tortas, desenhos de flores coloridas com giz de cera, dizendo, "Feliz aposentadoria, vovó." Durante todo o tempo em que estava trabalhando no cartão, ele dizia para Phoebe e para mim que podíamos apenas dar conselhos, mas que ele queria fazer tudo sozinho. Assistir aquele garoto de 8 anos colocar todo o coração em algo especial para a avó, cara, isso me emocionou de verdade. Eu ficava imaginando o rosto da mamãe quando visse o cartão, imaginando Lucas todo orgulhoso quando ela o abraçasse e dissesse como estava lindo. Na minha cabeça, aquilo seria um daqueles momentos de família perfeitos que você guarda para sempre. Então meu celular vibrou com uma mensagem que mudou tudo. Eu estava no trabalho, no meio da instalação de novas tomadas num prédio comercial, quando vi mamãe aparecendo na tela. Imaginei que fossem atualizações da festa ou talvez ela pedindo para levar algo. Mas o que eu li foi, não venha. Haley vai trazer o namorado e não quero Lucas ou a Phoebe lá. Muito potencial para drama. Sem brincadeira, minhas mãos começaram a tremer. Fiquei ali parado, olhando para o celular, pensando que só podia ser um engano. Isso não podia ser real. Minha própria mãe acabava de me dizer que meu filho de 8 anos e minha esposa não eram bem-vindos na festa de aposentadoria dela, porque minha irmã não os queria lá. O desrespeito foi absurdo. Nem sequer uma ligação ou conversa. Apenas uma mensagem fria, me descartando como se eu fosse algum conhecido distante que ela estava desinvitando de um churrasco qualquer. Liguei para ela imediatamente. Direto para a caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Ela estava literalmente me ignorando depois de ter enviado aquela mensagem. Foi quando percebi que não era um mal-entendido ou uma mensagem mal escrita. Isso foi intencional. Liguei imediatamente para o Damon, precisava de alguém para me acalmar antes que eu fizesse alguma besteira. Assim que contei o que tinha acontecido, ele disse, "Espera aí, deixa eu ver se entendi."
A tia Patrícia proibiu um garoto de 8 anos e sua esposa porque a princesa Hailey não quer que eles atrapalhem o estilo dela. Isso não é uma festa de aposentadoria, é a origem de uma vilã. Sentado na minha carrinha de trabalho, cercado pelo barulho típico de um canteiro de obras, senti algo mudar dentro de mim. Aquilo já não era apenas sobre uma festa de aposentadoria. Era sobre respeito, sobre família, sobre proteger meu filho e minha esposa de pessoas que claramente os viam como um incômodo, e não como parte da família. Depois daquela mensagem, não consegui mais me concentrar no trabalho. Meu filho passou a semana inteira falando da festa, perguntando que tipo de bolo a avó teria, se haveria outras crianças por lá. Na hora do almoço eu pensei, que se dane, e disse ao meu encarregado que precisava tirar a tarde de folga. Emergência familiar, o que, convenhamos, nem era mentira. Conduzi 40 minutos até a casa dos meus pais com a cabeça a mil. Por que ela diria uma coisa dessas? Como o miúdo de 8 anos e minha esposa podiam ser um problema tão grande a ponto de serem banidos da festa de aposentadoria da avó? Antes de chegar lá, mandei uma mensagem para o Damon avisando o que eu estava prestes a fazer. A resposta dele: "Ó, isto vai ser bom. A Patrícia está prestes a levar um choque de realidade. E não pode pedir reembolso no atendimento ao cliente." Cheguei à entrada da casa por volta das 2 da tarde e vi a minha mãe pela janela, simplesmente sentada no sofá, vendo televisão durante o dia como se não tivesse acabado de destruir a relação da nossa família por mensagem de texto. A audácia era inacreditável. Assim que entrei, ela já me olhou com cara de poucos amigos. "O que estás a fazer aqui? Não devias estar no trabalho? Estou ocupada a planear o dia de amanhã. Não perdi tempo com conversa fiada. O que é que exatamente me mandaste por mensagem?" Ela ficou com aquele ar defensivo, sabes qual? "Eu só te estava a avisar, a Hailey vai trazer o namorado e não podemos ter o Lucas a correr por aí a fazer barulho. Ou a Phoebe a ser. A ser o quê, mãe? Porque a minha esposa e o meu filho não são bem-vindos na tua festa de aposentadoria." A desculpa que ela deu foi pura ofensa. Disse que o Lucas era barulhento e que a Phoebe era demasiado opinativa. E que talvez dissesse algo que envergonhasse a família diante de convidados importantes. Que aquilo era para ser um evento com classe. Ela não queria incidentes. Foi então que a Hailey saiu da cozinha, e percebi logo que ela tinha estado a ouvir a nossa conversa. A rapariga olhou para mim com uma expressão convencida e começou a listar os crimes do Lucas: ser demasiado barulhento, interromper conversas de adultos, entornar sumo no tapete branco na última visita, e a Phoebe tem sempre algo a dizer sobre tudo, acrescentou a Hailey com aquele tom mimado. "Eu não quero que o meu namorado ache que a nossa família é brega. Esta festa também é importante para mim." Isto vindo da mesma mimada cuja universidade eu tenho ajudado a pagar há 2 anos. A mesma irmã para quem eu já comprei compras de supermercado quando ela estava estressada com dinheiro. E agora ela está ali, a falar da minha esposa e do meu filho como se fossem algum tipo de problema. Mais tarde, naquela noite, liguei ao Damon para desabafar sobre o confronto todo. Quando lhe contei o que a Hailey disse sobre a Phoebe ser demasiado opinativa, ele ficou passado. Demasiado opinativa? Isso vindo de alguém cuja maior conquista na vida é conseguir gastar o dinheiro dos outros com sucesso? O que vem a seguir? Vai reclamar que a água é demasiado molhada. Então achas que o Lucas é um mau miúdo e que a Phoebe é brega? Perguntei a Hailey. Já te esqueceste de como eras quando tinhas a idade dele? A Hailey revirou os olhos e respondeu com arrogância que aquilo era diferente, porque se tratava de um evento importante, e que ela precisava causar uma boa impressão. A arrogância na voz dela era absurda, como se estivesse a falar de uma reunião de negócios, e não de uma celebração familiar. Foi então que o meu pai saiu da garagem. O Frank pode ser calado a maior parte do tempo, mas quando chega ao limite, não brinca em serviço. Olhou direto para minha mãe com uma expressão de nojo. "Mas que raio se passa convosco?" Disse ele com a voz mais firme do que eu alguma vez tinha ouvido. "Como podem excluir o vosso neto e a vossa nora de uma festa de família?" Depois virou-se para Hailey e começou a enumerar as melhores histórias dela da infância. A vez em que fez uma birra e partiu o gnomo de jardim do vizinho, aos 9 anos. O incidente em que pegou no carro da mamãe, aos 16, sem pedir, e acabou por tê-lo rebocado. E como gritava e chorava cada vez que não conseguia o que queria nas reuniões de família. "Mas alguma vez te proibiram de ir a eventos da família?" Perguntou ele. "Alguma vez alguém te chamou de vergonha?" A Hailey ficou ali de beiço caído, resmungando qualquer coisa sobre como isso era completamente diferente, e não é a mesma coisa. Mas o pai ainda não tinha acabado. Disse à mamãe que se ela não pedisse desculpa à minha família naquele instante e não nos convidasse para a festa, ele também não iria comparecer. A resposta da mamãe? Ela começou a gritar que éramos todos ingratos, que ela tinha trabalhado duro durante 35 anos e merecia ter a festa de aposentadoria do jeito dela. Se eu não quero certas pessoas lá a causar problemas, esse é o meu direito. Mas o pai manteve a calma. Lembrou-lhe que a família vem em primeiro lugar. Disse que passou 30 anos a vê-la favorecer uns e tratar os outros como acessórios para manter a imagem perfeita. Acabou.
Estou farto de permitir esse comportamento, disse ele. Tornaste-te numa pessoa que eu já nem reconheço. Ver os meus pais a discutir assim pela primeira vez na vida, fez-me perceber que aquilo não era só sobre o Lucas e a Phoebe. Era sobre anos e anos de comportamento tóxico que o meu pai aguentou em silêncio. Quando me preparava para ir embora completamente farto daquela situação, o pai veio atrás de mim até a carrinha. Inclinou-se e disse algo que ficou marcado na minha cabeça. Não precisas de continuar a aceitar esta porcaria. Defende a tua família. Foi durante o caminho de volta para casa que tomei a minha decisão. Eu não ia simplesmente virar as costas e deixar passar. Se a mamãe e a Haley queriam tratar a minha família como descartável, então iam descobrir exatamente quão descartável era o estilo de vida confortável delas, sem o meu apoio financeiro. O regresso para casa depois de sair da casa dos meus pais foi intenso. Estou a agarrar o volante com força, a mente a mil com tudo o que tinha acabado de acontecer, a falta de respeito, o modo como a minha mãe agiu como se excluir a minha esposa e o meu filho fosse apenas uma decisão qualquer de organização de festa. Quando estacionei na minha garagem, já tinha tomado uma decisão que mudaria tudo. Sabe o que ninguém fala nessas situações de drama familiar? Às vezes, ser a pessoa madura só serve para permitir que o comportamento tóxico continue. Às vezes, é preciso mostrar às pessoas que há consequências por tratarem a tua família como lixo. Entrei em casa e encontrei a Phoebe a ajudar o Lucas com os deveres de casa na mesa da cozinha. O miúdo olhou para mim com aquele sorriso enorme, perguntando se eu estava entusiasmado com a festa da avó no dia seguinte. Ver aquela empolgação inocente no rosto dele, sabendo que a minha mãe e a Haley tinham dito sobre ele e sobre a minha esposa, isso selou tudo para mim. Depois que o Lucas foi para a cama, sentei-me com a Phoebe e contei-lhe tudo. Vi o rosto dela passar da surpresa para a mágoa e depois para a raiva, enquanto eu explicava a mensagem, o confronto, as coisas que a Haley disse sobre os dois. Quando cheguei à parte em que disseram que o Lucas era perturbador e que ela era demasiado opinativa, o queixo da Phoebe caiu. Eles baniram os dois? Perguntou com a voz a subir. Mas que raio fizemos nós para merecer isso? Amanhã leva o Lucas àquele novo parque de jogos, disse-lhe. Não menciones nada sobre a aposentadoria da avó. Quanto a mim, eu tenho planos. Ela perguntou o que eu planeava fazer, e eu disse-lhe diretamente. Vou recuperar o que é meu. Liguei para o Damon assim que a Phoebe foi ver como o Lucas estava. Assim que expliquei o plano, ele começou a rir. Mano, tu vais fazer um reboque à tua própria família. Isso é um novo nível de pet e eu apoio totalmente. A Patrícia vai aprender que o karma não manda mensagem de aviso. Essa noite tranquei-me no meu escritório em casa e comecei a fazer uma lista, não uma lista qualquer, mas um inventário detalhado de tudo que eu tinha comprado para os meus pais nos últimos 7 anos. Recibos online, comprovativos de transferências bancárias, informações de garantia, tudo. Quer saber quanto dinheiro eu já tinha gasto com essas pessoas que acabaram de me dizer que a minha esposa e o meu filho não eram bem-vindos? $45.000. 45 mil. De um orçamento de uma família de classe média. Comecei pelos artigos de maior valor. Um frigorífico Samsung de $1.100 quando o antigo avariou. Uma máquina de lavar LG de $750 porque a antiga envergonhava. Um sofá seccional de $1.800 da Home Go, porque o pai se queixava de que o velho estava a cair aos pedaços. Uma TV TCL de 60 polegadas por $1.200, porque a mamãe dizia que não conseguia ver bem no ecrã pequeno. E não foi só a TV, paguei também pela instalação profissional e por todos os serviços de streaming. Mas o golpe de misericórdia? A mensalidade da faculdade da Haley, $18.000 em 2 anos, para que ela não precisasse de trabalhar em part-time e pudesse focar-se nos estudos. Comecei a ajudar depois que ela apareceu em nossa casa a chorar por causa dos juros dos empréstimos estudantis. A princípio, ofereci emprestar sem juros, mas a Phoebe convenceu-me a oferecer o dinheiro como presente. Irmão mais velho a cuidar da irmãzinha, pensei eu. E depois as pequenas coisas, conjunto de jantar, móveis de quarto, eletrodomésticos de cozinha, máquina de café portátil para Haley, despesas do dia a dia quando ela estava com dificuldades. Quase tudo naquela casa foi comprado com o nosso dinheiro. E agora, eles tinham a ousadia de me dizer que a minha família não era boa o suficiente para estar ali. Encontrei um serviço de recolha de móveis usados online, daqueles que compram móveis em bom estado para revender. Liguei, expliquei que tinha uma casa cheia de coisas para remover com urgência e eles ficaram mais do que felizes em ajudar. Agendamos para o dia seguinte, às 11 da manhã, bem no meio da preciosa festa de aposentadoria da mamãe. O plano era simples mas eficaz, aparecer durante a festa com a equipa de mudanças e recuperar cada item comprado por mim. Todos os recibos estavam no meu nome, as transferências bancárias também. Legalmente tudo era ainda minha propriedade, apenas emprestada. Quando enviei os detalhes finais ao Damon, a resposta dele fez-me rir às gargalhadas. Isto é melhor que Netflix. Vais transformar a festa de aposentadoria da Patrícia no episódio de Guerra dos Reboques.
Estou genuinamente triste por não poder estar aí para ver a cara da Hailey quando tirarem a televisão da parede. Foi talvez Pat? Talvez. Foi justificado? Sem dúvida. Fiquei acordado até as 2 da manhã a organizar tudo, morada para o serviço de transporte, cópias de recibos, lista detalhada do que precisava ser removido. Não era assim que eu queria resolver as coisas, mas eles forçaram-me. Algumas pessoas diriam que eu devia simplesmente ter cortado contato, saído em silêncio, sido o mais maduro. Mas cá está o problema, às vezes ser o mais maduro só dá liberdade a pessoas tóxicas para continuarem tóxicas. Quando finalmente fui dormir, só conseguia pensar no cartão de aposentadoria do Lucas, aquele que ele deixou em cima da comoda, pronto para entregar à avó, a mesma que o baniu a ele e a mãe de sua casa. No dia seguinte, Phoebe levou o Lucas ao novo centro de jogos como combinamos. O miúdo estava radiante com o laser tag, sem fazer ideia do drama familiar que estava a explodir noutro lugar. Às 11 em ponto, estacionei na casa da minha mãe com um caminhão branco de mudanças e 2 profissionais uniformizados. A cena era perfeita. Jazz suave a sair pelas janelas, cerca de 40 convidados a circular, aquele ambiente total de celebração. Ao aproximar-me da casa, alguns parentes vieram logo cumprimentar com entusiasmo. Jeremy, que bom que vieste. Foi então que a irmã da minha mãe mencionou como a Patrícia tinha contado a todos que a minha família não pôde vir porque tínhamos outros compromissos. As mentiras só se acumulavam. Não só nos tinham banido, como ainda estavam a dizer que nós é que escolhemos não aparecer. A mamãe saiu da casa com um vestido floral, maquilhagem impecável, toda no papel de reformada graciosa. Assim que me viu, sussurrou. Vieste sozinho? Que bom. Assim vai ser mais confortável. Olhei-a diretamente nos olhos e disse. Estou desiludido contigo. Vi o sorriso dela vacilar por um segundo, antes de ela voltar a forçar a pose para os convidados. Foi então que agi. Entrei diretamente na casa, fui até a coluna Bluetooth que tocava o jazz suave e desliguei-a. Silêncio imediato. Cada conversa parou. Todos os olhares voltaram-se para mim. Apontei para a TV TCL de 60 polegadas montada na parede e disse aos carregadores. Tirem isso. O choque no ar foi instantâneo. Dava para sentir a energia mudar de festa para confusão, para o que raio está a acontecer? Mamãe correu até mim, a voz a subir de tom. Jeremy, o que pensas que estás a fazer? Isto é a minha festa de aposentadoria. Estou a recuperar o que é meu, respondi, mantendo a calma. Como assim, teu? Essa TV é minha. Tudo tem recibos no meu nome. Comprovativos bancários. É meu. Isso calou-a na hora. Hailey e o namorado, vamos chamá-lo de Brad, correram quando ouviram a confusão. Hailey viu os carregadores a remover cuidadosamente a TV, e perdeu completamente a cabeça. Começou a gritar para eu parar, tentando ficar entre mim e os carregadores. Não podes fazer isso, este é o dia especial da mamãe. Sai da frente, Hailey, respondi. Estás a arruinar tudo. Vais querer que eu chame a polícia? Deixá-los confirmar quem é o dono destas coisas? O rosto da Hailey ficou branco na hora. Ela sabia que eu tinha razão. O tal do Brad estava ali, completamente perdido, provavelmente a perguntar-se em que tipo de família se tinha metido. Mais tarde, quando contei ao Damon a cara do Brad durante tudo aquilo, ele disse, coitado, achava que ia conhecer os sogros, não fazer teste para o Jerry Springer. Aposto que está a atualizar o perfil de namoro agora mesmo. Família normal, requisito obrigatório. Enquanto tudo isso se desenrolava, os convidados estavam parados por ali, visivelmente desconfortáveis. Alguns cochichavam, outros pareciam prontos para sair correndo, mas eu estava focado na missão. Quando a TV foi carregada, apontei para a cozinha e disse aos carregadores, agora o frigorífico Samsung. Foi aí que a tia Eleanor, irmã da mamãe, tentou intervir como pacificadora, pediu que eu me acalmasse e explicasse o que estava a acontecer. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, a mamãe entrou com o discurso de vítima, dizendo que só tinha feito um pedido razoável sobre a lista de convidados e agora eu estava a ser cruel. Mas a tia Eleanor não caiu nessa, mandou a mamãe calar-se e deixou-me explicar. E eu contei tudo. Falei para toda a sala sobre a mensagem de texto, como a mamãe tinha banido o meu filho de 8 anos e a minha esposa da festa porque a Hailey não os queria lá. Expliquei que disseram que o Lucas era demasiado perturbador e que a Phoebe era demasiado opinativa e poderia envergonhar a família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tirei o telemóvel do bolso e mostrei-lhes a mensagem. Vi as expressões mudarem conforme liam as palavras frias da mamãe. O carinho que aquelas pessoas tinham por ela começou a evaporar ali mesmo. O tio Mike, irmão do meu pai, foi o primeiro a falar. Patrícia, como é que pudeste fazer uma coisa dessas? O Lucas é só uma criança e a Phoebe faz parte da família. Depois a Janete, colega de trabalho da mamãe de longa data, abanou a cabeça com decepção. Não acredito que excluíste a tua nora e o teu neto da tua própria festa de aposentadoria.
Quando alguém perguntou diretamente a Haley como é que ela se sentia bem em banir uma criança e a mãe dele, ela começou com as desculpas defensivas, dizendo que tinha medo que o Lucas fosse perturbador, que não queria que os comentários da Phoebe deixassem o Brad desconfortável, que precisava que tudo fosse perfeito. Cortei o discurso dela e perguntei à sala diretamente: algum de vocês se sentiria envergonhado se o Lucas estivesse barulhento ou se a Phoebe desse a sua opinião? Cada pessoa respondeu não. A Ellen, vizinha da mamãe, até disse que estava ansiosa para ver o Lucas naquele dia, que crianças trazem alegria às celebrações. O ambiente virou completamente. O que começou com confusão virou empatia e apoio pelo que eu estava a fazer. Os convidados começaram a olhar para a mamãe e para Haley como se estivessem a vê-las pela primeira vez. O George, lá da rua, abanou a cabeça e disse à esposa: vamos embora, isto já não é uma celebração, é só triste. Um a um começaram a sair. Despediram-se de mim educadamente, muitos oferecendo palavras de apoio à minha família. A festa elegante que a mamãe tinha planeado estava a transformar-se numa humilhação pública. Mas o choque verdadeiro veio quando o Brad se virou para Haley com um olhar sério. Haley, toda esta situação deixa-me desconfortável. A forma como falas de uma criança e da mãe dele. Eu tenho sobrinhos e nunca gostaria que fossem tratados assim. O gajo era boa pessoa, viu logo através da atitude mimada da Haley. Ela tentou justificar-se, implorando para que ele entendesse o lado dela, mas ele estava decidido. Acho que estamos em fases diferentes da vida quando se trata de valores familiares. Acenou-me com respeito e saiu direto pela porta. Em 15 minutos, a sala que tinha 40 pessoas ficou reduzida a meia dúzia. Os poucos que restavam começaram a recolher as suas coisas, prontos para sair. Antes de ir embora, a dona Margarete disse à mamãe que estava desapontada com as escolhas dela, que a família devia vir sempre em primeiro lugar. E assim, a casa ficou vazia, só restavam a mamãe, a Haley, os carregadores e eu. Mesas postas intactas, decorações no lugar, e o eco de uma celebração que nunca aconteceu. Hora de terminar o que comecei. Com todos os convidados fora dali, disse aos carregadores para continuarem. Levar tudo da lista. Foi quando meu pai apareceu do quarto onde tinha estado escondido o tempo todo. O homem ficou lá dentro durante todo o confronto, provavelmente já sabendo o que ia acontecer. A mamãe imediatamente começou a culpá-lo, gritando como é que ele podia ficar parado e deixar-me roubar tudo. A resposta do meu pai foi gelada: ele comprou essas coisas. Tem todo o direito de levá-las. Eu avisei-te que isto ia acontecer se continuasses a tratar a família dele como lixo. Durante a hora e meia seguinte, fiquei a ver aqueles profissionais desmontarem sistematicamente tudo o que eu tinha pago. O frigorífico Samsung foi o primeiro a sair, depois o sofá seccional, a máquina de lavar LG, o micro-ondas, a máquina de café, peça por peça. A casa foi ficando vazia. A mamãe e a Haley apenas observavam, impotentes. A Haley chorava perguntando como é que eu podia fazer isso com a mamãe, enquanto a mamãe alternava entre fúria e um papel de vítima patético. Mas nenhuma delas ousou tentar parar, sabiam que eu tinha tudo legalmente em meu nome. Cada recibo, cada transferência, cada garantia. Enquanto enviava atualizações ao Damon durante todo o processo, ele respondia com mensagens que me faziam rir. Então passaram de festa de aposentadoria para venda de garagem em 2 horas. Isso deve ser algum tipo de recorde. A Patrícia fez Cedrum até o Karma. Quando tudo estava carregado, o gerente da empresa de mudanças transferiu $4.800 para a minha conta, pagamento pelos móveis usados. Ali estava eu a ser pago para recuperar a minha própria propriedade de familiares que tinham acabado de desrespeitar a minha esposa e o meu filho. Quando o caminhão partiu, virei-me para dar uma última olhada na casa. Estava ali, vazia e oca, só paredes nuas e os poucos objetos gastos que eu não tinha comprado. A mamãe estava sentada nos degraus da frente, com um olhar completamente atordoado, enquanto a Haley estava junto à porta a chorar ao telemóvel, provavelmente a tentar convencer o Brad a voltar. Mas eu ainda não tinha terminado. Meti a mão ao bolso do casaco e tirei o cartão do Lucas, aquele em que ele passou uma semana a trabalhar, com letras tortas de cera e flores cuidadosamente coloridas. Aproximei-me da mamãe e estendi-lhe: este é o presente que o Lucas fez para ti. Por um momento pensei que talvez, ao ver aquele cartão inocente feito à mão, ela pudesse despertar. Que percebesse o quão errado foi excluir o neto e a nora. Que talvez finalmente entendesse o que de facto tinha deitado fora. Em vez disso, ela levantou-se, arrancou-me o cartão da mão e rasgou-o em pedaços mesmo à minha frente. O teu pestinha e essa tua mulher desbocada arruinaram a minha aposentadoria. Gritou. A culpa é toda deles. Haley juntou-se logo ao coro. Sim, por tua causa, o Brad acabou comigo. Espero que estejas feliz. Ver aquele cartão ser destruído, o cartão que o meu filho de 8 anos fez com tanto amor e carinho, provocou-me uma dor aguda no peito. Mas eu não gritei, não perdi a cabeça. Em vez disso, agachei-me calmamente e comecei a apanhar os pedaços do chão.
Cada retalho representava horas do tempo dele, o entusiasmo, o amor por uma avó que tinha acabado de destruir, literalmente, a prenda dele diante dos olhos do pai. Recolhi cada pedaço e guardei no bolso. Quando me levantei e olhei para minha mãe, tudo ficou claro. Aquela mulher não tinha apenas rejeitado o amor do neto, ela tinha o destruído cruelmente, à minha frente. És uma desculpa patética de mãe e avó, disse eu, olhando-a diretamente nos olhos. Tudo parou. A mamãe e a Haley ficaram congeladas, sem conseguir reagir a palavras que provavelmente doeram mais do que qualquer objeto que eu pudesse ter tirado daquela casa. Virei costas e fui para a carrinha sem olhar para trás. Estava prestes a entrar quando ouvi a voz do meu pai atrás de mim. Espera, eu vou contigo. Virei-me e viu-a sair da casa com 2 malas e um envelope castanho na mão. Ele já se tinha preparado para aquele momento, provavelmente há mais tempo do que eu imaginava. Quando a mamãe viu o marido a caminhar em direção ao portão, saltou dos degraus a gritar. Frank, tu não me podes deixar. E então ele largou a bomba que ninguém esperava. Parou, tirou o envelope castanho e disse: Patrícia, estás a ser oficialmente notificada com os papéis do divórcio. O meu advogado vai entrar em contato contigo. O rosto dela ficou branco enquanto ele lhe entregava os documentos. 35 anos de casamento. E é assim que tratas a nossa família? Estou farto. Continuou a andar em direção à minha carrinha. No portão virou-se uma última vez. Tu e a Haley merecem-se uma a outra. Talvez agora possam aprender o que é ter de lutar pelo que tem. As palavras dele deixaram as duas sem fala. A boca da Haley estava aberta, como se não conseguisse acreditar no que estava a acontecer. Quando meu pai chegou à carrinha, olhou para mim e perguntou: Tens espaço para o teu velho? A garganta apertou-se-me com a emoção. Respondi-lhe: Tens um lugar na minha casa pelo resto da tua vida. Naquele momento tudo mudou. Eu já não estava sozinho nisto. Tinha o meu pai, a única pessoa na família que verdadeiramente entendia o que é que a palavra família devia significar. Mais tarde, quando liguei ao Damon para contar o que tinha acontecido, ele disse: O Frank entregou os papéis do divórcio a Patrícia na festa de aposentadoria dela? O teu pai passou de 0 a impiedoso em 3,5 segundos. Isso é energia de chefe final, mano. Nessa tarde, quando a Phoebe e o Lucas voltaram do centro de jogos, viram-me de pé com o meu pai e as suas 2 malas. A Phoebe ficou surpreendida, mas não fez perguntas. Entrou direto na cozinha para começar o jantar, como sempre. É uma das coisas que eu mais amo nela. Ela entende as situações e adapta-se com naturalidade. O Lucas, por outro lado, correu diretamente para os braços do avô, radiante de felicidade. Estava entusiasmado por vê-lo e perguntou com aqueles olhos curiosos de 8 anos. Avô, onde está a avó? Por que trouxeste malas? O pai lidou com isso na perfeição. A avó e eu decidimos que eu devia ficar aqui por um tempo. O que achas disso? O Lucas acenou energicamente com a cabeça e começou logo a contar histórias sobre o centro de jogos, o laser tag, as máquinas de garras, como venceu um miúdo mais velho no air hockey. Depois que o Lucas foi para a cama nessa noite, o pai pediu-me os pedaços do cartão rasgado. Viu sentar-se à mesa da cozinha com calma, a colar cada pedacinho, como se estivesse a restaurar algo inestimável. Quando a Phoebe saiu e viu o que ele estava a fazer, emocionou-se. Pensar que o nosso filho passou uma semana inteira a fazer aquele cartão e que ele foi destruído com tanta crueldade. Mais tarde naquela noite, nós os 3 sentamos-nos à mesa e eu contei a Phoebe tudo, do início ao fim. Depois de ouvir em silêncio, ela olhou para mim e disse: Tenho orgulho em ti por teres defendido a nossa família. Isso exigiu coragem. Depois virou-se para o meu pai. Frank, és bem-vindo aqui pelo tempo que quiseres. Esta é a tua casa também. Foi aí que percebi. Era isto. Aqui com pessoas que realmente se amam e se respeitam. Esta é a minha verdadeira família. Nas semanas seguintes, o pai integrou-se naturalmente à nossa rotina doméstica, como se sempre tivesse feito parte. Assumiu a tarefa de levar e buscar o Lucas à escola, o que o miúdo adorava. Nessas viagens, o pai contava-lhe histórias dos seus tempos de canalizador e ensinava-lhe pequenas habilidades para a vida. O pai tentou contribuir com o dinheiro da pensão para as despesas da casa, mas eu recusei logo. Guarda esse dinheiro para ti, pai. Eu trato de tudo. O que ele fez em vez disso foi abrir discretamente uma conta poupança universitária para o Lucas, sem nos dizer. Um dia mencionou: Isto é para o futuro do meu neto. Um dia ele vai precisar desse dinheiro para a escola. O Damon também começou a aparecer mais vezes, geralmente aos fins de semana, para brincar com o Lucas. O miúdo adorava ter o tio Damon por perto para jogar videojogos e contar piadas. Quando Lucas perguntou ao Damon por que é que a avó já não os visitava, a resposta foi perfeita. Às vezes, os adultos fazem más escolhas, campeão. Mas a parte boa é que tu podes escolher ser melhor do que isso quando cresceres. Cerca de um mês depois, o pai e eu estávamos sentados na varanda com umas bebidas, numa noite tranquila. O Lucas já dormia, e o ar fresco criava o ambiente perfeito para uma conversa séria. Sabes, disse ele, eu devia ter saído há anos. Fiquei sempre a esperar que a Patrícia mudasse. Achei que ter um neto amoleceria, mas ela só ficou pior.
Ouvir isso apertou-me o peito. Finalmente percebi o quanto ele tinha aguentado durante décadas. E quando vi como trataram o Lucas e a Phoebe, soube que não podia ficar calado mais. Assinar os papéis do divórcio foi como sentir liberdade. Aquelas palavras bateram fundo. Pela primeira vez em muito tempo, a nossa relação parecia verdadeira, mais próxima. Começamos a conversar mais abertamente, não só sobre trabalho, mas sobre o futuro. Havia um conforto nessas conversas que nunca existira antes. Essa mudança positiva afetou toda a nossa família. A Phoebe estava feliz por ter alguém a ajudar com o Lucas. E o Lucas floresceu sob a orientação do avô. O processo de divórcio avançou rapidamente, já que o pai tinha documentado tudo e a mamãe não conseguia pagar um bom advogado sem o rendimento dele. Mas a nossa nova vida tranquila não ia continuar assim por muito tempo. Cerca de 2 meses depois do desastre da festa de aposentadoria, os telefonemas começaram a chegar. Primeiro foi a Haley a entupir o meu telemóvel com mensagens cada vez mais desesperadas. Jeremy, não consigo pagar o apartamento sem o dinheiro da propina. Vou ter de desistir da faculdade. Quando não respondi, as mensagens ficaram cada vez mais patéticas. Por favor, desculpa por tudo. Eu só queria impressionar o Brad. Podes ajudar-me só neste semestre? Depois começou a aparecer no meu local de trabalho. Numa terça-feira à tarde, apareceu no edifício comercial que eu estava a cablar, a chorar e a implorar à frente dos meus colegas. Tive de sair para falar com ela, só para evitar um escândalo. Eu estraguei tudo, está bem? Mas não consigo pagar a escola sem a tua ajuda. Não me pode simplesmente abandonar. Olhei-a nos olhos e disse a verdade. Fizeste a tua escolha quando decidiste que a minha família não era boa o suficiente para a tua preciosa festa. Agora desenrasca-te sozinha. Mas a Haley não era a única a entrar em colapso. Através do advogado do pai no divórcio, soubemos que a mamãe estava num colapso total. Sem o rendimento dele nem o meu apoio financeiro, ela não conseguia pagar a hipoteca. A festa de aposentadoria tinha lhe custado quase $3.000, dinheiro que ela nem sequer tinha. Andava a ligar para parentes a pedir empréstimos, a dizer que o pai lhe tinha roubado todos os móveis e a tinha abandonado. Mas a maioria já sabia a história verdadeira e não engoliu o teatrinho de vítima. A irmã dela, Linda, chegou a dizer-lhe diretamente que ela tinha provocado tudo sozinha. Depois, a mamãe começou a aparecer em sítios. Primeiro, na escola do Lucas, a tentar vê-lo à hora de saída. A escola ligou-me, porque ela não estava na lista de pessoas autorizadas e estava a fazer uma cena quando não a deixaram levá-lo. Tive de falar com o diretor sobre manter distância da minha mãe em relação ao meu filho. Depois apareceu no trabalho da Phoebe, encurralando-a no parque de estacionamento e a exigir saber por que é que estávamos a envenenar o Lucas contra a avó. A Phoebe lidou com isso como uma rainha, disse-lhe que se não se fosse embora imediatamente chamaria a segurança. Mas o momento mais patético aconteceu numa manhã de sábado, cerca de 3 meses depois de tudo. Estava na garagem a trabalhar na carrinha quando ouvi uma confusão lá fora. Olhei e vi a mamãe e a Haley na minha entrada. As duas pareciam um desastre completo. A mamãe claramente tinha estado a chorar durante horas. A Haley parecia não dormir há dias, provavelmente a virar noites para tentar manter a faculdade e um trabalho a tempo parcial. Saí e perguntei o que queriam. Precisamos de conversar, disse a mamãe com a voz trêmula. Isto já foi longe demais. Foi aí que começou a verdadeira súplica. A mamãe ajoelhou-se ali mesmo, na minha entrada, agarrando-se às minhas botas de trabalho como se fosse cena de filme. Por favor, Jeremy. Eu estava errada. Estou a perder a casa. O banco vai executar a hipoteca no próximo mês. Não tenho para onde ir. A Haley meteu-se logo com a sua história triste. Tive de abandonar a faculdade. Estou a trabalhar numa bomba de gasolina. Os meus amigos nem falam comigo. Acham que sou uma pessoa horrível. A olhar para aquelas duas mulheres que há poucos meses estavam tão arrogantes, não senti nada. Nem satisfação, nem pena. Só vazio. Vocês fizeram as vossas escolhas, disse-lhes. Quando decidiram que a minha família não era boa o suficiente para a vossa festa, decidiram que também não éramos bons o suficiente para os vossos problemas. A mamãe começou a gritar que me tinha criado, que a família devia manter-se unida, que lamentava tudo. A Haley chorava e dizia que tinha aprendido a lição, que nunca mais trataria mal Lucas nem a Phoebe. Mas aqui está o ponto. Tudo aquilo era sobre elas, os problemas delas, as necessidades delas, os arrependimentos delas. Em nenhum momento uma ou outra mencionou como Lucas se sentiu quando a avó rasgou o cartão que ele fez. Em nenhum momento reconheceram o que fizeram a Phoebe. Ainda era tudo sobre o que elas queriam. Foi então que o pai saiu de casa, viu a cena e disse com firmeza: saiam desta propriedade agora. Frank, por favor, suplicou a mamãe. Eu faço qualquer coisa. Vou à terapia, eu mudo. A casa está tão vazia, sente? 35 anos tarde demais, respondeu ele. O divórcio é final no próximo mês. Já não és problema meu. Elas foram-se embora nesse dia. Mas não acabou aí.
Nas semanas seguintes, ouvimos pelos parentes que a mamãe teve de se mudar para a casa da irmã Eleanor, a dormir num sofá porque não conseguia pagar renda em lado nenhum. A Haley acabou por se mudar também para lá, duas mulheres amargas num apartamento minúsculo. A opinião do Damon sobre a situação delas foi impiedosa. Então agora a Patrícia e a Haley são colegas de quarto. Isso não é uma casa, é um castigo. Duas narcisistas a partilhar uma casa de banho, isso é guerra psicológica pura. A última atualização que recebi foi da própria tia Eleanor, que me ligou para dizer que a mamãe andava a pedir aos membros da família para me convencerem a perdoar e esquecer. A Linda quis que eu soubesse que lhe disse. Pontes queimadas dessa forma não se reconstruem. Fizeste bem, Jeremy. Algumas pessoas só aprendem o valor das coisas depois de perderem tudo. 6 meses depois, enquanto jogávamos videojogos, o Lucas perguntou-me: pai, por que é que a avó já não nos visita? Olhei para o meu filho, aquele miúdo feliz, confiante, a prosperar com a atenção e o amor do avô Frank, e dei-lhe a resposta mais simples que consegui. Às vezes as pessoas fazem escolhas que magoam os outros, filho. E quando isso acontece temos de nos proteger. Ele assentiu como se aquilo fizesse todo sentido e voltou ao jogo. Foi aí que eu soube que tinha tomado a decisão certa. A minha verdadeira família, a Phoebe, o Lucas e o meu pai, era mais forte e mais feliz sem o drama tóxico. Às vezes cortar relações não é castigo. É proteção. A mamãe e a Haley aprenderam da pior forma que família não é só um título que se pode abusar. É algo que se conquista com amor, respeito e colocando os outros em primeiro lugar. Elas falharam esse teste espetacularmente. E agora vivem com as consequências. Quanto a mim, durmo melhor à noite, sabendo que o meu filho vai crescer a entender que merece ser tratado com dignidade e respeito, e que o pai dele vai sempre estar do lado dele. Então, Reddit, a ITA por ter arruinado a festa de aposentadoria da minha mãe para proteger a minha família? Cerca de 1 ano depois da festa de aposentadoria, as coisas estão finalmente estáveis. O meu pai continua a morar conosco, tornou-se uma presença fundamental na vida do Lucas. Eles são praticamente inseparáveis agora. Ver o meu filho crescer com um modelo masculino saudável, alguém que o valoriza, que lhe ensina com paciência e o ouve de verdade. Isso cura algo dentro de mim que eu nem sabia que ainda doía. A Phoebe tem prosperado. Recentemente foi promovida no trabalho e agora está a liderar uma equipa pequena. Ela e o meu pai têm uma relação excelente, há confiança, respeito e até piadas internas entre os dois. Às vezes penso que ele encontrou mais família na nora do que alguma vez teve no casamento. Quanto a mim, estou em paz. Não foi fácil chegar aqui. Houve dias em que duvidei de tudo, da decisão de cortar relações, do que isso significaria para o Lucas no futuro. Mas hoje vejo com clareza, escolhi proteger a minha família. E isso nunca será um erro. A minha mãe e a Haley ainda vivem juntas. Recebo ocasionalmente mensagens de números desconhecidos ou parentes distantes a sugerirem que eu reconsidere. Não respondo. Aquela ponte não foi apenas queimada, foi demolida com alicerces e tudo. A última vez que ouvi falar da minha mãe foi há alguns meses. A tia Eleanor contou-me que ela anda a dizer às pessoas que perdeu o filho para a esposa dele. Mas a verdade é simples, ela perdeu-me quando fez o meu filho chorar. Quando rasgou o cartão feito à mão com amor por um neto que só queria ver a avó sorrir. Hoje, guardo esse cartão restaurado numa moldura no meu escritório. Ainda tem as marcas da fita cola. As cores já desbotaram um pouco, mas para mim, é uma lembrança permanente do dia em que deixei de ser apenas filho, e passei a ser pai, no sentido mais profundo da palavra. Família não é sangue. Família é quem te escolhe, quem te respeita, quem luta por ti mesmo quando não é fácil. E agora, com a Phoebe, o Lucas e o meu pai ao meu lado, finalmente sei o que significa ter uma família de verdade. Obrigado a todos pelo apoio. E caso estejam a perguntar, não me arrependo nem por um segundo.